Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração. Nossa Lexio Divina, Lucas 11, de 15 a 26. Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas, quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arrancando-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus é o Todo-Poderoso, por isso que ele tem poder sobre o mal, por isso que ele expulsa os demônios. Os demônios são anjos decaídos que foram expulsos do paraíso depois da queda e vivem tentando os homens. Os demônios tentam a humanidade, porque a humanidade é a obra-prima da criação de Deus. Como o demônio não pode atingir a Deus, ele procura atingir a nós, que somos as criaturas, obras melhores, as obras mais belas da criação de Deus. Os únicos que fomos criados à sua imagem e sua semelhança. Mas hoje Jesus nos mostra muitos ensinos, entre os quais ele está mostrando que quando alguém tem um espírito maligno expulso do seu corpo, não pode continuar com a obra de Deus. Ele não pode deixar ficar como estava. Porque se simplesmente ele tiver o demônio expulso, mas não procurar ser uma pessoa virtuosa, não procurar seguir a Deus, é isso que Jesus diz. É como se a sua casa foi limpa, ficou limpa. O demônio foi embora, porém não foi preenchida com a graça de Deus, não foi preenchida com o Espírito Santo. E estando vazio, estando limpa, é um convite para que o demônio venha e se aposse novamente. Isso serve para nós pensarmos. Nós, que muitas vezes procuramos o sacerdote, confiamos na graça misericordiosa de Deus e confessamos nossos pecados. O sacerdote limpa a nossa casa ao nos perdoar, limpa a nossa casa interior, quando nos perdoa em nome de Jesus Cristo. Mas o que é preciso? Que a partir dessa limpeza, dessa expulsão de todo o mal que o sacerdote faz, agora
precisamos preencher o nosso coração com a palavra de Deus, com o seu ensinamento, com o seu evangelho. Precisamos deixar que o Espírito Santo venha morar em nossas vidas, que o Espírito Santo venha conduzir todos os nossos passos. E assim o demônio não tem mais vez. E aí o mal não vem nos afligir. Porque se nós, ao expulsarmos o mal que tem em nós, e todos nós, de alguma forma, temos mal, demônio, porque todo mal vem do demônio. Se eu consinto no pecado, se eu consinto na mentira, na depravação, na devassidão, se eu consinto no namoro sem ética, no namoro sem castidade, se há adultério, se há fornicação, se na nossa vida há corrupção, isso tudo é coisa demoníaca, isso é coisa do demônio. Mas que com o nosso arrependimento nós podemos ter a nossa casa, o nosso coração limpo, procurando um sacerdote que nos confessa, que perdoa os nossos pecados, e aí a nossa casa está limpa. Mas Jesus ensina hoje, não podemos deixar simplesmente a casa limpa. A casa tem que ser preenchida com o amor de Deus. Se antes era preenchida pelo demônio, pelos pecados, agora deve ser preenchida pelas virtudes. Deve ser preenchida pela palavra de Deus, pelo Evangelho de Jesus Cristo. Deve ser preenchida com ações que dignificam o cristão. A nossa casa não pode simplesmente, depois de termos expulsado o mal, deixar sem a proteção do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos protege. É o Espírito Santo que não permite que outra vez o mal venha se alojar no nosso coração. Porque, como disse Jesus hoje, se não for assim, se não deixarmos que o Espírito Santo preencha o nosso coração com suas virtudes, os demônios vêm mais uma vez, nos seduzem e nos tornamos piores do que era antes. O ensino de Jesus hoje é muito claro e maravilhoso. O nosso coração não pode estar vazio. Não pode estar claro com o mal. Não pode ser preenchido com o mal. Mas depois de expulsarmos o mal, depois de confessarmos os nossos pecados, precisamos preenchê-los com a graça de Deus, com virtudes de Deus. Precisamos preencher com a leitura da palavra, o conhecimento do Evangelho, o conhecimento da palavra que é nossa salvação. Não vamos deixar nosso coração vazio, porque se o nosso coração estiver vazio, o mal vem e penetra nele. Hoje Jesus nos ensina isso. Não podemos deixar nosso coração vazio. Pelo contrário, ele deve ser preenchido com a graça de Deus, com o Evangelho de Jesus Cristo, com a ação do Espírito Santo, com os dons do Espírito Santo que ele nos concede. Passamos, portanto, agora esse compromisso ao Senhor. Um compromisso de, em primeiro lugar, esvaziar o nosso coração de toda ação demoníaca, como Jesus expulsou hoje daquele homem. Deixemos que Jesus expulse também do nosso coração todo o demônio. Mas, depois de expulso o demônio, deixemos que o Espírito Santo venha e habite no nosso coração, nos concedendo dons, os dons necessários para a luta diária contra todo o mal. E preenchamos o nosso coração com a Eucaristia, com o sacramento da penitência, com o Evangelho, que é palavra da nossa salvação. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, que Deus nos dê sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós.
Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.